A bolsa bateu no chão com um barulho seco que ecoou por todo o escritório. Meus pertences se espalharam pelo piso frio, batom, carteira, chaves, tudo misturado aos meus pés, enquanto eu sentia os dedos dela cravados no meu braço com uma força que eu sabia que deixaria marca roxa. Essa vagabunda acha que manda aqui. A voz dela rasgou o silêncio do escritório como uma navalha. 27 pessoas pararam de digitar. 27 pessoas viraram a cabeça. 27 testemunhas do meu maior pesadelo se materializando ali, no meio de uma terça-feira comum, às 2h15 da tarde. Eu era secretária executiva há 5 anos naquela empresa. 5 anos chegando às 7 da manhã. Saindo às 7 da noite. 5 anos organizando cada detalhe da vida profissional do meu chefe, antecipando problemas, resolvendo crises, sendo a coluna vertebral invisível que mantinha aquele departamento funcionando. Eu conhecia cada cliente importante pelo nome, sabia os aniversários dos filhos dos sócios, lembrava qual café cada diretor preferia. Eu era boa no que fazia, muito boa, e tinha orgulho disso. Meu chefe, Ricardo Mendes, era diretor comercial da empresa. Homem sério, focado, exigente, mas justo. Casado há 15 anos com Helena, a mulher que agora me segurava pelo braço com unhas de gel perfeitamente feitas, cravadas na minha pele. Nos primeiros anos, eu mal via Helena. Ela aparecia talvez 2 vezes por ano no escritório, sempre impecável, sempre com aquele sorriso educado e distante de quem cumpria um protocolo social. Mas nos últimos 6 meses, algo tinha mudado. As visitas dela se tornaram frequentes, semanais, às vezes até 2 vezes na mesma semana. Ela chegava sem avisar, entrava na sala do Ricardo, ficava lá dentro por meia hora, 1 hora. Quando saía, me olhava de um jeito estranho. Não era raiva ainda, não naquele momento. Era algo pior. Era aquele olhar de quem está medindo, calculando, procurando falhas. Eu continuava fazendo meu trabalho, cumprimentava ela educadamente, oferecia café, mantinha a distância profissional que sempre mantive com todos. Você ouviu o que eu falei, sua vadia? Helena estava agora a centímetros do meu rosto. Eu conseguia sentir o perfume caro que ela usava, misturado com o cheiro de vinho no hálito. 2h15 da tarde e ela estava bêbada. Eu sei o que você faz com meu marido. Eu sei de tudo. Vocês acham que eu sou idiota? Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos no escritório conseguiam ouvir. Minhas mãos tremiam. Minha garganta estava fechada. Eu queria falar, queria gritar que estava mentindo, que eu jamais, em 5 anos, tinha cruzado uma linha sequer com o Ricardo, que eu tinha namorado, que eu respeitava o casamento dele, que eu era profissional, sempre fui, mas nenhum som saía. Era como se minha voz tivesse sido arrancada da minha garganta junto com minha dignidade. Me solta. Foi tudo o que consegui dizer, baixinho, quase um sussurro. Ela apertou mais forte. Eu não solto nada. Você vai sair daqui agora. Agora. Eu vou ter uma conversa com meu marido e você não trabalha mais nessa empresa. Acabou. Pega suas coisas e some da minha vista. As lágrimas começaram a queimar nos meus olhos. Não, eu não podia chorar ali. Não na frente de todo mundo. Não ia dar a ela essa satisfação. Engoli em seco, forcei o ar para dentro dos pulmões, tentei manter algum resquício de compostura. Foi quando ouvi a voz do Marcelo, do financeiro. Helena, acho melhor você se acalmar. A gente pode resolver isso de outra forma. Você fica quieto. Ela se virou para ele, me soltando finalmente. Meu braço latejava. Isso não é da sua conta. Isso é entre eu, meu marido e essa coisa aqui. Apontou para mim com desprezo absoluto. Ela é amante dele. Todo mundo aqui sabe. Vocês só fingem que não veem porque são coniventes. Mas comigo não. Comigo ela não passa. A porta da sala do Ricardo se abriu. Ele estava em videoconferência, mas o escândalo tinha ficado impossível de ignorar. Helena, o que está acontecendo? A voz dele saiu tensa, preocupada, mas não surpresa. Não era a primeira vez. Nos últimos meses, Helena tinha feito cenas antes. Nunca desse tamanho, mas tinha havido telefonemas aos gritos, mensagens acusatórias, episódios de ciúmes cada vez mais frequentes. O que está acontecendo? Ela riu, um som agudo e destilado. O que está acontecendo é que você vai demitir essa vagabunda agora, Ricardo. Agora! Ou eu faço um escândalo que você nunca vai esquecer. Eu olhei para o Ricardo. Ele olhou para mim. Vi algo nos olhos dele naquele momento. Não era pena. Era cansaço. Era rendição. Era um homem que não tinha mais forças para lutar. Juliana, ele falou meu nome baixinho. Acho melhor você ir para casa hoje. A gente conversa amanhã. Pronto. Era isso. 5 anos jogados fora por uma acusação mentirosa de uma mulher bêbada e paranoica. 5 anos de dedicação,
de noites viradas, de finais de semana resolvendo emergências. Tudo acabado ali, daquele jeito. Me abaixei, comecei a recolher minhas coisas do chão. Batom quebrado, rímel que tinha rolado para debaixo de uma mesa, a foto dos meus pais que eu mantinha na carteira. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei tudo 2 vezes antes de conseguir guardar. Ninguém me ajudou. Ninguém falou nada. O escritório inteiro estava em silêncio absoluto, aquele silêncio pesado de quem presencia algo terrível e não sabe o que fazer. Levantei, segurei minha bolsa contra o peito como se ela fosse um escudo e caminhei em direção à saída. Cada passo parecia durar uma eternidade. Eu sentia todos os olhares nas minhas costas. Julgamento, pena, constrangimento. Nunca me senti tão pequena na vida. Foi só quando entrei no elevador e as portas se fecharam que deixei as lágrimas caírem. Desabaram de uma vez, num soluço que eu abafei com a mão na boca. 5 andares até o térreo e eu chorei em cada um deles. Chorei pela injustiça, pela humilhação, por ter ficado calada, por não ter me defendido, por ter deixado aquela mulher me destruir na frente de todo mundo. Mas enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto e eu tentava respirar entre os soluços, uma parte da minha mente, a parte racional, a parte que tinha me feito ser boa no meu trabalho durante 5 anos, estava estranhamente calma, porque eu sabia de algo que Helena não sabia. Eu sabia de algo que ninguém ali sabia. E naquela noite, tudo ia mudar. Se você já passou por uma humilhação injusta no trabalho, se já foi acusada de algo que não fez, se já sentiu aquele nó na garganta de querer gritar a verdade, mas não conseguir, deixa um like aqui embaixo, porque você precisa ver o que aconteceu depois. Inscreva-se no canal, porque essa história está só começando e o que o meu chefe descobriu naquela noite virou a mesa de um jeito que ninguém, muito menos a Helena, estava esperando. Cheguei em casa e fui direto para o chuveiro. Deixei a água quente cair sobre mim até a pele ficar vermelha, mas nem isso conseguia lavar a sensação de sujeira que eu carregava. Não era sujeira física, era aquela sujeira que gruda na alma quando alguém te desumaniza na frente de todo mundo, quando alguém te reduz a algo que você não é e faz todos acreditarem nisso. Me sequei, vesti um moletom velho, sentei na cama. O apartamento estava silencioso demais. Peguei meu celular. 17 mensagens no WhatsApp. 5 colegas de trabalho. Você está bem? Desculpa por não ter feito nada. Aquilo foi muito pesado. Ignorei todas. Não queria pena. Não queria desculpas vazias de gente que tinha ficado ali parada, assistindo minha crucificação pública. Abri minha gaveta. Lá estava a pasta. Aquela pasta simples, marrom, com um elástico segurando. Dentro dela, estava tudo. 2 meses de investigação silenciosa. 2 meses observando, documentando, conectando pontos que ninguém mais tinha conectado, porque eu sempre fui detalhista, sempre prestei atenção. E nos últimos meses, algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Começou 3 meses atrás. Helena tinha ligado para o escritório uma tarde dizendo que precisava falar urgentemente com o Ricardo. Ele estava em reunião externa, então transferi a ligação para o celular dele. Mas antes de desligar, ouvi algo. Ela estava falando com alguém ao fundo. Não, não agora. Ele vai saber. Depois eu te ligo. Clique. Poderia ser qualquer coisa. Uma amiga, a mãe dela, qualquer pessoa. Mas meu instinto, aquele mesmo instinto que me fazia perceber quando um cliente estava insatisfeito antes mesmo dele reclamar, aquele instinto que me tornava boa no que eu fazia, disse que havia algo errado. Comecei a prestar mais atenção, sutilmente, sem parecer óbvio. Semana seguinte, Helena apareceu no escritório no meio da tarde. Estava diferente. Cabelo recém-feito, maquiagem impecável, roupa nova. Mas o perfume era forte demais para quem supostamente tinha vindo direto de casa. Era perfume de quem se arrumou para encontrar alguém. Ela entrou na sala do Ricardo, ficou lá 15 minutos. Quando saiu, o celular dela tocou. Vi o nome na tela de relance quando ela passou pela minha mesa. M, com um coração. Desligou rápido, quase derrubando a bolsa. Poderia ser uma amiga chamada Márcia, ou Mônica, ou Marina. Mas meu instinto continuava gritando. Comecei a anotar datas das visitas dela, horários, comportamento, não porque eu quisesse prejudicar ninguém, mas porque algo estava errado e, de alguma forma, eu sentia que eventualmente aquilo ia explodir e eu não queria estar despreparada. 1 mês depois, a situação escalou. Ricardo começou a chegar mais tarde no escritório. Parecia cansado, preocupado. Um dia ele me pediu para cancelar um jantar importante com investidores. Problema familiar. Foi tudo que disse. Naquela noite, às 9 horas, recebi uma mensagem dele. Juliana,
Você tem o contato daquele advogado que a gente usou no caso trabalhista? Respondi que sim. Ele não explicou por quê. Não perguntei. Foi na semana seguinte que encontrei a primeira evidência concreta. Helena tinha ido ao escritório mais uma vez. Saiu apressada batendo a porta. 15 minutos depois, a faxineira trouxe algo que tinha encontrado no banheiro feminino. Um celular. Um iPhone com capinha rosa. Helena tinha deixado para trás. É da esposa do seu chefe, a dona Conceição disse. Você pode entregar para ele? Peguei o celular. A tela de bloqueio mostrava 5 mensagens não lidas. Todas de Não, eu não desbloqueei o telefone. Isso seria invasão de privacidade. Mas tirei uma foto da tela de bloqueio, das notificações, das mensagens que apareciam ali. Amor, ontem foi incrível. Fico maluco quando você faz aquilo. Quando a gente se vê de novo, levei o celular até o Ricardo. A Helena esqueceu isso aqui. Ele olhou para a tela. Vi a cor sumir do rosto dele. Pegou o telefone sem dizer nada e fechou a porta da sala. Fiquei ali, do lado de fora, ouvindo. Não tive escolha. A sala dele não tinha isolamento acústico perfeito. Ouvi ele falando ao telefone com Helena. A voz baixa primeiro, depois alterada. Quem é Helena? Quem é? Silêncio. Depois, um grito. Não consegui entender o que ele disse, mas o tom era de desespero puro. Foi naquele momento que entendi. Helena estava tendo um caso e estava projetando a culpa em mim. As acusações, a paranoia, as visitas frequentes para marcar território, tudo fazia sentido agora. Ela estava traindo o Ricardo e estava usando eu como cortina de fumaça. Se ela mantivesse ele desconfiado de mim, ele nunca desconfiaria dela. Mas eu não podia contar isso para ninguém. Não sem provas. E eu tinha apenas uma foto de notificações que poderia ser explicada de 1000 formas. Precisava de mais. Então comecei a investigar de verdade. Usei meu horário de almoço para fazer buscas discretas. Helena postava muito nas redes sociais. Instagram perfeito, vida perfeita. Mas quando você sabe o que procurar, as rachaduras aparecem. Encontrei o perfil de um personal trainer, Marcelo Costa, conhecido dela. Ela comentava em todas as fotos dele. Ele comentava em todas as fotos dela. Comentários inocentes na superfície. Treino puxado hoje. Você arrasa. Mas quando você vê a frequência, a intimidade, o padrão, não era apenas amizade. Fui mais fundo. LinkedIn dele. Personal trainer, especializado em atendimento VIP domiciliar. Clientes particulares, agenda flexível. Marquei uma consulta com ele. Fingi interesse em personal. Quando cheguei ao estúdio dele, vi o carro. Um Golf preto com um adesivo discreto na janela. O mesmo carro que eu tinha visto estacionado em frente ao prédio da empresa 3 vezes nas últimas semanas, sempre nos dias que Helena vinha visitar o marido. Não fiz a aula, cancelei de última hora, mas tirei foto do carro, da placa, do estúdio. Guardei tudo. Guardei cada mensagem que Helena mandava para o Ricardo durante o dia. Ele era meticuloso, salvava tudo. Como secretária dele, eu tinha acesso ao e-mail corporativo. Vi as mensagens. Amor, vou na nutricionista hoje de tarde. Vou encontrar a Carla para tomar café. Vou no salão, volto só de noite. Cruzei com as datas que ela aparecia no escritório. Nenhuma batia. As desculpas que ela dava para o Ricardo não correspondiam aos dias que ela vinha marcar território comigo. Ela estava mentindo, constantemente, e eu estava documentando tudo. Semana passada, aconteceu o último incidente antes da explosão de hoje. Helena tinha enviado uma mensagem para o Ricardo às 3 da tarde. Amor, trânsito péssimo aqui, vou chegar tarde. 20 minutos depois, ela estava no escritório. Tinha mentido sobre onde estava. E o pior, o celular dela tocou enquanto ela esperava o Ricardo sair de uma reunião. Eu estava na recepção. Ouvi ela atender. Oi, não posso falar agora. Eu te ligo daqui a pouco. A voz era suave, íntima. Não era como ela falava com amigas. Era como alguém fala com um amante. Depois que ela saiu, olhei pelo vidro da recepção. Vi ela entrando em um carro, Golf preto. Tirei foto. Zoom na placa. Era o carro do personal. Ele mesmo estava dirigindo. Ela entrou, ele colocou a mão na perna dela antes de sair dirigindo. Fotografia número 37 da minha coleção particular de evidências. E agora eu estava em casa, humilhada, desempregada, com minha reputação destruída, mas com aquela pasta nas mãos. Dentro dela estava a verdade, completa, documentada, inegável. Abri, revisei tudo mais uma vez. Foto, prints de conversas públicas nas redes sociais, datas cruzadas, mentiras expostas. O padrão era claro demais para ser ignorado. Peguei meu celular, escrevi uma mensagem para o Ricardo. Apaguei. Escrevi de novo. Apaguei. Não era assim que ia fazer.
Se eu mandasse isso agora, ia parecer vingança de empregada demitida. Precisava ser diferente, precisava ser incontestável. Esperei. Às 8 da noite, meu telefone tocou. Era o Ricardo. Juliana. A voz dele estava quebrada. Você está bem? Segurei o telefone com força. Não, Ricardo. Eu não estou bem. Fui humilhada, acusada de algo que eu não fiz e basicamente demitida. Como eu poderia estar bem? Silêncio do outro lado. Eu sei. Eu não sabia o que fazer naquela hora. A situação estava fora de controle. Estava fora de controle porque você deixou. Falei firme. Faz meses que ela está fazendo isso comigo. Meses. E você nunca fez nada. Ouvi ele respirar fundo. Juliana, as coisas em casa estão complicadas. A Helena não está bem. Ela está tendo crises, paranoia. Eu não sei mais o que fazer. Mordi o lábio. Era agora. Ricardo, eu preciso te encontrar. Hoje. Agora. Agora? Juliana, são 8 da noite. Agora. Minha voz saiu mais firme do que pretendia. Tem coisas que você precisa saber. E precisa saber hoje. Encontramos em um café 24 horas no centro da cidade. Ricardo chegou 15 minutos depois de mim, parecendo ter envelhecido 10 anos em um dia. Ele se sentou na frente, pediu um café preto, nem me olhou nos olhos direito. A culpa estava estampada na cara dele. Juliana, eu sinto muito pelo que aconteceu hoje. De verdade. Eu vou resolver isso. Você volta amanhã, a gente ignora tudo aquilo e eu coloco a Helena em tratamento psicológico. Ela precisa de ajuda. Coloquei a pasta em cima da mesa. Ela não precisa de ajuda psicológica, Ricardo. Ela precisa de um advogado de divórcio. Ele franziu a testa. Do que você está falando? Abri a pasta. Tirei a primeira foto. O carro do personal estacionado em frente ao prédio da empresa. Reconhece esse carro? Ele olhou confuso. Não. Deveria? Golf preto, placa FTN 48892. Pertence a um tal de Marcelo Costa, personal trainer. Esse carro esteve estacionado em frente ao nosso prédio 7 vezes nos últimos 2 meses. Sempre nos dias que a Helena aparecia no escritório para criar escândalo comigo. Coloquei mais fotos. Essa aqui é do dia 23 de outubro. Sua esposa saindo do nosso prédio e entrando nesse carro. Essa aqui é do dia 5 de novembro. Mesma situação. Essa aqui, para. Ele levantou a mão. A cor tinha sumido do rosto dele. Juliana, o que você está insinuando? Eu não estou insinuando nada. Eu estou te mostrando fatos. Coloquei os prints das conversas nas redes sociais. Marcelo Costa, personal trainer, conhecido de academia da sua esposa, aparentemente. Olha a frequência de comentários entre eles. Olha a intimidade. Ele pegou os papéis com mãos trêmulas. Liv lendo, processando, tentando encontrar uma explicação inocente para aquilo tudo. Não ia encontrar, porque não tinha. Tem mais, continuei. Coloquei a planilha que eu tinha feito. Essa coluna aqui são as mensagens que a Helena mandava para você dizendo onde ela estaria. Essa coluna aqui são as datas que ela apareceu no escritório. Nenhuma data bate, Ricardo. Nenhuma. Ela te dizia que estava em um lugar e aparecia em outro. Isso não prova nada, ele murmurou. Mas a voz estava fraca. Ela pode ter mudado de planos. No dia 17 de novembro, interrompi. Ela te mandou mensagem às 3 da tarde, dizendo que estava presa no trânsito e ia chegar tarde em casa. Às 3h20 ela estava no escritório. Como é possível estar presa no trânsito e chegar no escritório 20 minutos depois se ela supostamente estava voltando para casa? Silêncio. Coloquei a última foto. A que eu tinha tirado há exatos 6 dias. Helena entrando no carro do personal. Ele colocando a mão na perna dela. Os dois sorrindo. Essa é do dia 7 de janeiro. Terça-feira passada. Ela saiu do nosso prédio às 4 da tarde e entrou no carro dele. Não de Uber, não de táxi. No carro dele, com ele dirigindo. E olha onde a mão dele está. Ricardo largou a foto como se ela queimasse. Levou as mãos ao rosto. Por um momento achei que ele fosse chorar ali mesmo, no meio do café. Por quanto tempo? A voz dele saiu abafada. Não sei. Mas pelos padrões de comportamento online, eu diria que no mínimo 6 meses. 6 meses, ele repetiu, incrédulo. 6 meses ela está... E eu não vi nada. Você não viu porque ela fez você olhar para o lugar errado. Ela criou um inimigo imaginário. Para você focar toda a sua desconfiança ali. Enquanto você estava preocupado com a secretária que supostamente dava em cima de você, ela estava livre para fazer o que quisesse. Ele me olhou com olhos vermelhos. Por que você guardou tudo isso? Por que não me contou antes? Porque até algumas semanas atrás eram apenas suspeitas. Eu não ia destruir um casamento com base em achismos. Eu precisava ter certeza. E por quê? Hesitei. Porque eu sabia que um dia ela ia escalar, que ia me acusar diretamente. E quando isso acontecesse, eu precisava ter como me defender. Ela te acusou hoje.
Ele disse baixinho. E eu te demiti. Você não me demitiu. Você me mandou para casa. Tem diferença. Fechei a pasta. Ricardo, o que você faz com essas informações é problema seu. Eu te mostrei porque você merecia saber a verdade e porque eu merecia limpar meu nome. Amanhã eu volto para o escritório, na mesma mesa, no mesmo cargo, e você vai deixar claro para todo mundo que as acusações da Helena eram falsas. Isso não é negociável. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente acenou com a cabeça. Você vai voltar, com aumento de salário. E minhas desculpas públicas. Não quero suas desculpas. Quero minha dignidade de volta. Levantei, peguei minha bolsa. Ah, e Ricardo, quando você confrontar a Helena com isso, e eu sei que você vai... Não mencione meu nome. Deixe ela pensar que você descobriu sozinho. Porque se ela souber que parti de mim, vai ser pior. Saí do café, sentindo o peso de 2 meses de investigação sendo tirado dos meus ombros, mas também sentindo algo novo. Uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação por finalmente ter provado minha inocência. Tristeza porque um casamento estava prestes a implodir e, de certa forma, eu era a mensageira dessa bomba. Cheguei em casa à meia-noite. Caí na cama exausta. Às 2 da manhã, meu telefone vibrou. Mensagem do Ricardo. Confrontei ela. Negou tudo. Peguei o celular dela. Encontrei mais de 300 mensagens com ele. Você estava certa. Sobre tudo. Obrigado por me mostrar a verdade. E desculpa. Por tudo. Não respondi. Não havia nada a dizer. Desliguei o celular e finalmente consegui dormir pela primeira vez em semanas, sem aquele peso de segredo, sem aquela sensação de injustiça corroendo por dentro. Eu tinha feito o que precisava fazer. Agora, as consequências viriam naturalmente. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório às 7 horas, como sempre. A diferença é que dessa vez eu não estava com medo, não estava com vergonha. Eu tinha a verdade do meu lado. E verdade, no final, sempre vem à tona. As pessoas que estavam ali ontem, que tinham assistido minha humilhação, iam descobrir quem realmente merecia vergonha nessa história. E não era eu. Ricardo chegou às 8h30. Pediu para todos se reunirem na sala de conferência. 27 pessoas, as mesmas que tinham assistido meu calvário ontem, sentadas ali, curiosas, tensas, esperando algum tipo de anúncio. Eu fiquei em pé no fundo, encostada na parede. Ricardo começou a falar. Ontem aconteceu algo inaceitável nesse escritório. A Juliana foi publicamente humilhada com base em acusações completamente falsas e maldosas. Ele pausou, olhou ao redor. Eu deveria ter interferido na hora. Deveria ter defendido a integridade de uma funcionária exemplar. Não fiz isso e quero pedir desculpas públicas a ela agora. Todos os olhos se viraram para mim. Juliana, você trabalha aqui há 5 anos. Nesses 5 anos, nunca deu motivo para qualquer tipo de questionamento sobre sua conduta profissional. Você é competente, dedicada e merece respeito. Ontem, você não recebeu isso de ninguém. Ele olhou para cada pessoa na sala. As acusações feitas contra ela eram infundadas, baseadas em... Ele respirou fundo. Em questões pessoais que não têm absolutamente nada a ver com ela. Espero que todos aqui tratem a Juliana com a mesma dignidade e respeito que ela sempre demonstrou. Reunião encerrada. O silêncio que seguiu foi absoluto. Um por um, as pessoas começaram a sair da sala. Alguns me olharam com o que parecia ser arrependimento. Outros evitaram meu olhar completamente. Marcelo, do financeiro, se aproximou. Juliana, desculpa por ontem. Eu deveria ter feito mais. Dei de ombros. Está feito. Não tinha energia para guardar rancor. Tinha coisas mais importantes para fazer. O dia passou em câmera lenta. Todo mundo sabia que alguma coisa grande tinha acontecido, mas ninguém sabia exatamente o que. Os cochichos nos corredores eram constantes. Você acha que eles estão se separando? Será que ele descobriu alguma coisa? A Juliana parece diferente hoje, não parece? Ignorei tudo. Fiz meu trabalho como sempre fiz. Respondi e-mails, organizei reuniões, revisei contrato. A normalidade era meu escudo. Às 3 da tarde, a bomba explodiu de verdade. Helena apareceu no escritório. Dessa vez, não estava elegante. Estava com o cabelo amarrado de qualquer jeito, sem maquiagem, olhos inchados. Passou direto por mim sem olhar. Entrou na sala do Ricardo e bateu a porta. 3 minutos depois, os gritos começaram. Você não tem direito de vasculhar meu celular. Tenho sim. Você é minha esposa, ex-esposa. Eu quero o divórcio. Ótimo. Eu também. O escritório inteiro parou de novo, mas dessa vez não era eu no centro do furacão. Era ela,
A porta se abriu com força. Helena saiu como um tornado. Estava chorando. Passou por mim e parou. Me encarou com olhos de ódio puro. Você contou, não foi? Você foi lá e contou tudo para ele. Mantive a calma. Contei o quê, Helena? Não finge. Você sabia. Você sempre soube e ficou guardando isso para usar contra mim. Eu não sabia de nada. Eu era apenas a secretária que você humilhou publicamente ontem. Lembra? Minha voz estava firme, mais baixa. O Ricardo descobriu porque você foi descuidada, porque mentiu demais, porque traiu a confiança dele. Isso não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você, ela gritou. Você sempre quis roubar ele de mim. Desde o primeiro dia, você quis destruir meu casamento. Eu destruí seu casamento? Levantei da cadeira, encarei ela de frente. Você destruiu seu próprio casamento. Você que traiu, você que mentiu. Você que passou 6 meses tendo um caso com outro homem, enquanto acusava eu de fazer exatamente o que você estava fazendo. Isso não é culpa minha, Helena. É culpa sua. Silêncio mortal no escritório. Agora todos sabiam. Toda a verdade, exposta ali, no mesmo lugar onde ontem eu tinha sido arrastada na lama. Helena me olhou com tanto ódio que pensei que ela fosse me bater, mas não fez isso. Apenas disse com voz tremendo de raiva: você vai se arrepender disso. Eu vou acabar com você. Você já tentou isso ontem, lembra? Não funcionou muito bem. Ela virou as costas e saiu. Bateu a porta de vidro com tanta força que achei que fosse quebrar. O elevador levou ela embora, e com ela, levou toda a atenção que tinha preenchido aquele escritório por meses. Sentei de volta na minha cadeira. Minhas mãos estavam tremendo, mas não de medo. Era adrenalina, era alívio, era justiça. Ricardo saiu da sala 20 minutos depois. Parecia exausto. Sentou na cadeira em frente à minha mesa. Ela sabe que foi você quem descobriu. Eu sei. Ela me confrontou. E o que você disse? Disse a verdade, que as escolhas dela destruíram o casamento dela. Não eu. Ele acenou com a cabeça. Encontrei as mensagens todas. Tem mais de 1 ano que eles estão juntos, Juliana. 1 ano. Como eu não vi? Porque você confiava nela. E porque ela era muito boa em mentir. Respirei fundo. Ricardo, eu não queria ser responsável por acabar com seu casamento. Você não foi. Ela foi. Ele esfregou o rosto com as mãos. Eu pedi o divórcio, contratei advogado. Segunda-feira a gente já entra com os papéis. E ela vai sair dessa sem nada. Tem cláusula de infidelidade no nosso acordo pré-nupcial. Ela não esperava que eu tivesse provas. Não falei nada. Não havia nada a dizer. No final das contas, a verdade tinha feito o que a verdade sempre faz. Ela veio à tona. Nas semanas seguintes, o escritório virou um formigueiro de fofoca. Todo mundo sabia agora que Helena tinha traído Ricardo, que ela tinha projetado a culpa em mim, que todas as acusações eram falsas. Algumas pessoas vieram pedir desculpas. Outras apenas me olhavam com respeito renovado, mas a maioria simplesmente seguiu em frente, como as pessoas fazem. Helena tentou mais uma cartada desesperada. 2 semanas depois da explosão, ela espalhou nas redes sociais uma versão completamente distorcida da história. Dizia que tinha sido forçada a se separar por um erro de julgamento momentâneo e que havia forças externas trabalhando para destruir seu casamento. Não me mencionava diretamente, mas as insinuações eram claras. Durante 2 dias, algumas conhecidas dela repostaram aquilo, comentaram coisas de apoio. Mas a verdade tem uma forma engraçada de se espalhar. Alguém, nunca descobri quem, vazou os detalhes reais, as mensagens dela com o personal, as mentiras documentadas, o padrão de manipulação. Em 48 horas, a narrativa dela desmoronou completamente. Os posts dela foram apagados, o perfil dela virou privado, e as mesmas pessoas que tinham comentado apoio começaram a se afastar. Porque ninguém quer ser associado com alguém que não apenas trai, mas que ainda tenta se fazer de vítima e destruir inocentes no processo. Ricardo, surpreendentemente, se recuperou melhor do que eu esperava. Ainda estava machucado, claro. 15 anos de casamento não evaporam da noite para o dia. Mas havia algo nele que parecia mais leve, como se um peso que ele carregava há tempos tivesse finalmente sido tirado. Ele me contou, semanas depois, que as crises de ciúmes da Helena tinham começado há mais de 1 ano, exatamente quando o caso dela começou. Ela estava projetando, ele explicou. Estava fazendo o que pessoas culpadas fazem, acusando os outros do que elas mesmas estão fazendo. E eu caí direitinho nisso. Fiquei tão ocupado tentando provar para ela que eu não estava fazendo nada de errado que não percebi que ela é quem estava. O divórcio correu rápido.
Com as evidências de infidelidade e a cláusula pré-nupcial, não havia muito o que Helena pudesse fazer. Ela tentou arrastar, tentou negociar, mas os advogados foram implacáveis. 3 meses depois do dia em que ela me humilhou no escritório, o divórcio foi finalizado. Ricardo ficou com a casa, o apartamento da praia e a maior parte dos investimentos. Helena ficou com um acordo de saída limpa, que lhe dava o suficiente para recomeçar, mas nada além disso. Quanto ao personal trainer, Marcelo Costa, assim que o escândalo estourou, ele bloqueou Helena em tudo. Literalmente sumiu. Ela tentou contato por semanas. Eu sei porque Ricardo me contou que encontrou as tentativas desesperadas dela no celular antigo, mas o cara tinha desaparecido. Mudou de estúdio, mudou de número. Ele estava ali pela aventura, pela emoção, talvez até pelo dinheiro que uma cliente rica proporcionava. Mas quando as coisas ficaram sérias, quando havia consequências reais, ele correu. Helena teve que encarar algo que ela provavelmente nunca tinha encarado antes: as consequências reais de suas ações. Não havia para quem jogar a culpa. Não havia como torcer a narrativa. Todos sabiam o que ela tinha feito. E em uma cidade onde reputação importa, onde os círculos sociais são pequenos e todo mundo conhece todo mundo, aquilo era devastador. Ouvi através de conhecidos mútuos que ela teve que mudar de academia porque as pessoas a olhavam diferente, que algumas amigas se afastaram, que convites para eventos começaram a secar. Não era ostracismo completo, mas era suficiente para doer. Suficiente para que ela sentisse uma fração da humilhação que ela tinha me feito sentir naquele dia no escritório. 6 meses se passaram desde aquele dia terrível e transformador. 6 meses desde que minha vida profissional quase foi destruída por acusações falsas de uma mulher paranoica que estava projetando sua própria culpa em mim. E olhando para trás agora, consigo ver com clareza como aquela experiência, por mais dolorosa que tenha sido, mudou fundamentalmente quem eu sou. O escritório está diferente. Ou talvez eu esteja diferente. Provavelmente ambos. As pessoas me tratam com um respeito que vai além do profissional. É como se ter sobrevivido àquele furacão, ter me defendido com dignidade e ter exposto a verdade sem ser vingativa tivesse me dado uma credibilidade que simplesmente trabalhar bem nunca me daria. Ricardo promoveu-me há 2 meses. Não sou mais apenas secretária executiva. Agora sou gerente de operações administrativas. Ganho 40% a mais. Tenho uma equipe de 3 pessoas sob minha coordenação. Tenho voz nas reuniões de diretoria. E o mais importante, tenho o respeito genuíno de todos ao meu redor. Ele me disse no dia da promoção: Juliana, você poderia ter me destruído junto com a Helena. Você tinha informações suficientes para fazer um escândalo que afundaria minha carreira também. Mas você escolheu me mostrar a verdade em particular, com dignidade. Isso diz mais sobre seu caráter do que qualquer diploma ou certificado. Eu não tinha pensado nisso dessa forma, mas ele estava certo. Eu tinha poder naquela situação. Poder de vingança, de exposição pública, de destruição. E escolhi não usá-lo. Quanto a Helena, ouvi que ela está morando em outro bairro agora, longe dos lugares onde ela e Ricardo costumavam frequentar, longe dos olhares conhecidos e dos julgamentos silenciosos. Não sei se ela está com alguém, não sei se ela encontrou paz consigo mesma. E honestamente, eu torço para que sim. Não porque ela mereça perdão fácil pelo que fez, mas porque carregar ódio é pesado demais. Aprendi algo importante nesses meses. A vingança não traz satisfação real. O que traz satisfação é a verdade. É olhar no espelho e saber que você agiu com integridade mesmo quando foi difícil. É saber que, quando testaram seu caráter no momento mais humilhante da sua vida, você não quebrou. Você dobrou, mas não quebrou. Tem dias que ainda lembro daquela tarde, a bolsa caindo no chão, os dedos dela cravados no meu braço, o cheiro de vinho no hálito dela, a palavra vagabunda ecoando pelo escritório. E sinto raiva, claro. Sinto a injustiça de novo, mas junto com a raiva, sinto outra coisa: orgulho. Orgulho de ter me segurado, de não ter revirado, de ter chorado no banheiro, sim, mas de ter voltado no dia seguinte com a cabeça erguida. O escritório ganhou uma nova secretária executiva para assumir minhas antigas funções. Seu nome é Marina, tem 26 anos, está começando a carreira. No primeiro dia dela, sentei com ela e dei um conselho. Se um dia alguém te acusar de algo que você não fez, não abaixe a cabeça. Não aceite o papel de vítima. Documente tudo, busque a verdade e confie que, no final, a verdade sempre tem uma forma de aparecer. Marina me olhou com aqueles olhos de quem ainda não viveu tempestades profissionais. Isso já aconteceu com você? Sorri.
Aconteceu e eu sobrevivi. Não só sobrevivi, eu cresci. Não contei os detalhes, ela não precisava saber. Mas a lição estava plantada. Ricardo também mudou. Está mais leve, ri mais. Saiu para encontros algumas vezes. Contou para mim com aquele constrangimento engraçado de quem não namora há 15 anos e não sabe mais como funciona. É estranho, ele disse ontem. Mas eu me sinto mais eu mesmo agora do que me senti nos últimos 5 anos. Porque você está livre, respondi. Livre de mentiras, livre de manipulação, livre para ser quem você é, sem medo de julgamento ou controle. Não somos amigos no sentido tradicional. Ainda há a hierarquia profissional, os limites apropriados. Mas há um respeito mútuo profundo que não existia antes. Há um entendimento de que passamos por uma tempestade juntos e saímos melhores do outro lado. Ontem recebi uma mensagem no LinkedIn de alguém que trabalhava no escritório naquele dia. Carla, do departamento de marketing. Juliana, eu nunca tive coragem de falar isso pessoalmente, mas preciso te dizer, eu admiro muito a forma como você lidou com tudo aquilo. Eu teria desmoronado. Você me inspirou a não aceitar injustiças calada. Obrigada por ser um exemplo. Li a mensagem 3 vezes. Respondi com um simples obrigada. Espero que você nunca precise passar por algo assim. Mas se passar, saiba que é possível sair mais forte. E é isso que eu quero deixar para qualquer pessoa que esteja lendo isso, que esteja passando por algo similar, que esteja sendo acusada injustamente, humilhada, diminuída. Você é mais forte do que imagina. A tempestade passa. A verdade sempre encontra uma forma de emergir. E do outro lado dela, você vai descobrir uma versão de si mesma que você nem sabia que existia. Não estou dizendo que é fácil. Deus sabe que não foi. Tem noites que acordei suando frio, revivendo aquela humilhação. Tem dias que quis ligar para cada pessoa que estava naquele escritório e gritar: eu disse que era inocente. Mas aprendi que provar inocência não é sobre gritar. É sobre consistência. É sobre continuar sendo quem você é, mesmo quando tentam te reduzir a algo que você não é. O escritório nunca mais foi palco de um drama como aquele. Tornamos como política interna que questões pessoais não seriam mais toleradas no ambiente profissional, que acusações precisariam de base e que ninguém seria condenado sem direito à defesa. Essas mudanças vieram do que aconteceu comigo. E se meu sofrimento criou um ambiente melhor para as próximas pessoas que trabalharem aqui, então valeu a pena. Quanto a mim, estou bem. De verdade, não só no sentido de sobrevivi, mas no sentido de estou prosperando. Meu salário está melhor, minha posição está melhor, meu respeito próprio está inabalável. Aprendi que dignidade não é algo que alguém pode tirar de você. É algo que só você pode entregar. E eu nunca mais vou entregar a minha. Se existe uma lição nisso tudo, é essa. Pessoas que gritam mais alto raramente estão certas. Pessoas que acusam outros frequentemente estão escondendo suas próprias falhas. E pessoas que mantêm a calma, que documentam a verdade, que confiam no processo, essas são as pessoas que no final vencem. Helena quis me destruir. Achou que podia me esmagar como um inseto e ninguém ia questionar. Mas ela subestimou 2 coisas: minha força e a própria culpa dela. No fim, ela não me destruiu. Ela se destruiu. E eu me reconstruí mais forte do que era antes. Ontem, passei pelo corredor onde tudo aconteceu. O mesmo lugar onde minha bolsa caiu no chão, onde ela me agarrou pelo braço, onde eu segurei o choro com todas as forças que tinha. Parei por um momento, olhei ao redor e senti algo estranho. Gratidão. Gratidão por ter passado por aquilo, porque aquilo me mostrou do que eu era capaz. Mostrou que eu podia ser humilhada publicamente e ainda manter minha dignidade. Mostrou que eu podia descobrir verdades difíceis e escolher como usá-las com sabedoria. Mostrou que eu podia cair e levantar mais forte. Então, se você está passando por algo similar agora, se está sendo acusada de algo que não fez, se está sendo humilhada, se está sentindo que o mundo inteiro está contra você, saiba disso. Você vai sobreviver. Mais do que isso, você vai crescer. A dor é temporária, mas a força que você descobre em si mesma quando passa por ela, essa é permanente. E para aqueles que duvidam, que acham que a verdade não importa, que pensam que quem grita mais alto sempre vence, vocês estão errados. A verdade pode demorar, pode se esconder por um tempo, mas ela sempre encontra uma forma de aparecer. E quando aparece, ela não pede licença, ela simplesmente ilumina tudo. Hoje, 6 meses depois, estou sentada na minha nova sala, com meu novo cargo, com minha dignidade intacta e meu futuro brilhante. E Helena, bem,
Helena está vivendo com as consequências de suas próprias escolhas, não porque eu a destruí, mas porque ela se destruiu. E essa, no final das contas, é a justiça mais perfeita que poderia existir. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já passou por algo similar ou conhece alguém que passou, deixa um like e se inscreve no canal. Porque histórias de superação precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam inspirar outras pessoas a não desistirem quando a vida parece injusta. Comenta aqui embaixo. Você já foi acusada de algo que não fez? Como você lidou? Vamos criar uma comunidade de pessoas que entendem que a verdade, no final, sempre vence. E que dignidade não se perde, a não ser que você mesmo a entregue. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, você é mais forte do que imagina.